Fala, torcedor palestrino! Chegou a hora de você saber o que está acontecendo nos bastidores do Alviverde. E acredite, as informações que vamos trazer aqui vão mexer com o seu coração verde. Prepare-se porque o que vem por aí pode mudar completamente o cenário do nosso Palmeiras para essa temporada. E atenção, porque vamos revelar detalhes que você ainda não viu em lugar nenhum. Vamos começar falando de dinheiro. Muito dinheiro entrando nos cofres do Verdão. Você lembra do John? Aquele garoto que passou pela base do Palmeiras, jogou algumas partidas no profissional e depois foi vendido para o Red Bull Bragantino? Pois é, ele está prestes a render uma bolada gigantesca para o clube. A negociação que está acontecendo agora vai colocar aproximadamente 25 milhões de reais no caixa palmeirense. E vou explicar todos os detalhes dessa operação que mostra como o Palmeiras faz negócios inteligentes, mesmo após vender seus atletas. John está sendo vendido pelo Bragantino para o Zenit, da Rússia. Os valores envolvidos nessa transferência giram em torno de 125 milhões de reais, porque estamos falando de cerca de 20 milhões de euros na cotação atual. Agora vem a parte interessante. Quando o Palmeiras vendeu o jogador para o Bragantino, nossa diretoria foi extremamente esperta e manteve 20% dos direitos econômicos do atleta. Isso significa que, mesmo ele não estando mais no clube, qualquer venda futura renderia dinheiro para o Alviverde. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Com essa fatia de 20%, o Palmeiras vai receber aproximadamente 25 milhões de reais dessa transferência para o futebol russo. Mas não para por aí. Existe ainda o mecanismo de solidariedade da FIFA, que também vai render alguns valores para o clube. Esse mecanismo garante que os clubes que formaram o jogador recebam uma porcentagem de cada transferência, reconhecendo o trabalho de formação realizado pelas categorias de base. Vamos relembrar a trajetória de John no Palmeiras para você entender melhor essa negociação. O Meia chegou ao clube em 2021, quando estava sendo emprestado pelo Primavera. Nascido em setembro de 2002, ele passou pelas categorias de base e subiu para o profissional apenas em 2022. Durante sua passagem pelo time principal, disputou 45 partidas, embora não tenha balançado as redes nenhuma vez. Mesmo sem marcar gols pelo profissional, John fez parte de elencos vitoriosos. Ele conquistou o Campeonato Paulista em 2023 e 2024, além do Brasileirão de 2023. Pela base Alviverde, o garoto foi campeão da Copinha, da Copa do Brasil Sub-20 e do Brasileiro Sub-20, todos os títulos conquistados em 2022. Uma safra de ouro que tinha nomes como Endrick, que também já rendeu milhões ao clube. A venda inicial para o Bragantino aconteceu em 2024 por 4 milhões e meio de dólares, envolvendo 60% dos direitos do jogador. Pouco tempo depois, o Massa Bruta comprou mais 20% por 2 milhões e meio de dólares. Agora, com essa venda para o Zenit, o investimento do Bragantino vai render lucro, mas o Palmeiras também vai lucrar significativamente com a operação. Essa estratégia de manter porcentagens dos direitos econômicos dos jogadores revelados na base mostra a visão de longo prazo da diretoria palmeirense. Não basta apenas vender bem, é preciso garantir que o clube continue lucrando com as futuras negociações desses atletas. É assim que grandes clubes europeus trabalham, e o Palmeiras vem seguindo esse modelo com maestria. Agora vamos para a segunda notícia que está deixando a torcida do Palmeiras em polvorosa. O clube está sendo oferecido um reforço de peso, um volante colombiano que atua na Premier League e que é convocado regularmente para a seleção do seu país. Estamos falando de Jefferson Lerma, jogador do Crystal Palace, que está no radar do Verdão. Jefferson Lerma tem 31 anos e seu contrato com o Crystal Palace vai até junho deste ano. Segundo informações apuradas, o volante foi oferecido ao Palmeiras nas últimas semanas, e o que torna essa possível contratação ainda mais interessante é que o atleta vê com bons olhos um retorno ao futebol sul-americano. E tem mais, ele tem grandes chances de disputar a Copa do Mundo pela Colômbia nesta temporada. O Palmeiras está no mercado procurando um volante para reforçar o elenco comandado por Abel Ferreira.
Apesar de ter Luiz Pacheco formado na base do clube, a diretoria entende que pode ser necessário trazer alguém com mais experiência para qualificar ainda mais o meio-campo alviverde, e Jefferson Lerma se encaixa perfeitamente nesse perfil. Vamos falar sobre a qualidade desse jogador. Jefferson Lerma tem 10 anos de experiência no futebol europeu, atuando em ligas competitivas como a Premier League. Há 3 temporadas no Crystal Palace, ele se consolidou como um dos melhores volantes da liga inglesa, sendo peça essencial nas conquistas recentes da equipe londrina. Estamos falando de um atleta que figura entre os líderes em diversos aspectos fundamentais para um volante de alto nível. A experiência internacional de Lerma é algo que chama muito a atenção. Jogar na Premier League, considerada por muitos a liga mais difícil do mundo, durante 3 temporadas consecutivas e se destacar, não é para qualquer um. O colombiano mostrou que tem qualidade técnica, força física e inteligência tática para atuar no mais alto nível do futebol mundial. Além disso, sua regularidade nas convocações da seleção colombiana demonstra que ele mantém um padrão de atuação elevado. Jogadores que são chamados constantemente para suas seleções nacionais geralmente estão em ótima forma e rendimento, e isso é exatamente o que o Palmeiras procura para continuar brigando por títulos em todas as competições. O interesse do staff do jogador em trazê-lo para o futebol sul-americano facilita as negociações. Quando um atleta demonstra vontade de jogar em determinado clube ou região, as conversas fluem de maneira mais tranquila. Jefferson Lerma já manifestou que gostaria de atuar novamente na América do Sul, e o Palmeiras surge como uma opção extremamente atrativa para ele. É importante destacar que o Verdão ainda não iniciou oficialmente as negociações, mas está analisando o nome do colombiano internamente. A diretoria palmeirense é conhecida por estudar muito bem cada contratação, avaliando aspectos técnicos, físicos, financeiros e de adaptação antes de tomar qualquer decisão. Essa cautela é fundamental para evitar contratações equivocadas. A carência na posição de volante pode ser determinante para que Leila Pereira e toda a diretoria optem por avançar nessa negociação. Com a saída de Aníbal Moreno para o River Plate, o setor ficou um pouco desfalcado, e trazer um jogador da qualidade de Lerma poderia resolver essa questão de forma definitiva. Vale lembrar que Jefferson Lerma não é novidade no radar de clubes brasileiros. Na reta final da temporada passada, o Vasco da Gama realizou uma sondagem para conhecer as condições de uma possível contratação. No entanto, os cariocas foram informados que o Crystal Palace não tinha intenção de liberá-lo naquele momento. Agora, com o contrato próximo do fim, a situação mudou completamente. A possibilidade de disputar a Copa do Mundo também pesa na decisão do atleta. Vir para o Palmeiras garantiria que ele continuasse jogando em alto nível, mantendo-se visível para o técnico da seleção colombiana. Atuar em um clube que disputa Libertadores, Mundial de Clubes e todos os campeonatos nacionais seria fundamental para ele manter o ritmo de jogo necessário para estar entre os convocados. Imaginem Jefferson Lerma formando dupla de volantes no Palmeiras. A experiência dele, somada à garra e qualidade dos jogadores que já temos no elenco, criaria um meio-campo praticamente imbatível. Abel Ferreira teria mais opções táticas, podendo variar as formações conforme o adversário e a competição. O mercado de transferências do Palmeiras para 2026 começou com a contratação de Marlon Freitas, mas a diretoria sabe que precisa de mais reforços pontuais. Além do volante, há interesse em Nino, do Zenit, Almada, do Atlético de Madrid e John Arias, do Wolverhampton. A compra de Bruno Fuchs, que estava emprestado, também foi efetivada. Enquanto isso, algumas saídas já foram confirmadas. Aníbal Moreno foi para o River Plate e Mikael assinou com o Inter Miami. Há negociações encaminhadas para as saídas de Lugge e Facundo Torres, mas nada foi confirmado oficialmente pelo clube até o momento. Agora você está por dentro de tudo o que está acontecendo no Palmeiras. São 25 milhões entrando no caixa com a venda de John e a possibilidade real de contratar um volante da Premier League que joga pela seleção colombiana.
Se você gostou dessas informações exclusivas, se inscreva agora no canal Bastidores do Verdão, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade e deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre essas movimentações do clube. O que você acha da vinda de Jefferson Lerma? Será que ele seria um bom reforço para o Verdão? Comenta aí!